Bem-vindos a mais um programa do Está Escrito Canadá. Meu nome é Evaldo Vicente e é sempre um privilégio ter você aqui conosco. No programa de hoje, o pastor Douglas Pereira vai tirar lições importantes da vida de Jó, que podem ser aplicadas à sua vida. O Está Escrito começa agora. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está Escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. O sonho de viajar pelo tempo, seja para o futuro ou para o passado, é provavelmente tão antigo quanto a imaginação do ser humano. Quando H.G. Wells publicou A Máquina do Tempo, em 1895, ele foi um dos pioneiros em obras de ficção científica a propor o conceito da viagem no tempo usando um veículo que permite ao seu operador viajar propositadamente e de forma seletiva. Após tal obra, inúmeros livros, filmes, músicas, romances, programas de rádio, desenhos, experimentos, minisséries, entre outros, exploraram a possibilidade de uma máquina que pudesse viajar pelo tempo. A obsessão por viajar no tempo ganhou mais força quando, em 1905, exatamente 10 anos após a obra de Wells, Albert Einstein publicou a teoria da relatividade. As propostas de Einstein abalaram o meio científico. A partir da teoria da relatividade, físicos estavam convencidos de que as viagens no tempo são perfeitamente plausíveis. Teoricamente é possível, mas tecnicamente é inviável. Nem por isso, de tempo em tempo, deixamos de escutar sobre estudos e tentativas de uma construção de uma máquina do tempo por físicos ou universidades. Como você usaria uma máquina do tempo se ela existisse? Bem, muitos websites fizeram essa pergunta. As respostas são as mais interessantes possíveis. Porém, poderíamos organizar as respostas em dois grandes grupos. O primeiro grupo seria daqueles que utilizariam a máquina do tempo para benefício material. Tentariam viajar ao futuro para descobrir o número ou os números sorteados de um bilhete milionário, ou voltar ao passado para adquirir ações de uma determinada empresa, fazer um certo tipo de investimento. Muitos, se pudessem viajar no tempo, tentariam aumentar radicalmente o seu capital. O segundo grupo, de respostas à pergunta "o que você faria se pudesse viajar pelo tempo?", tentaria mudar um acontecimento ou decisão para benefício próprio ou público. Muitos evitariam os atentados de 11 de setembro. Outros viajariam ao futuro para descobrir a resposta para uma doença como o câncer. Alguns gostariam de evitar palavras e ações que magoaram uma pessoa amada. O que você faria se pudesse usar uma única vez a máquina do tempo? Aumentaria sua riqueza? Tomaria uma decisão diferente? Evitaria a perda de algo ou de alguém? Mudaria o curso da sua história ou da história mundial? O que você faria? Mesmo sendo fascinante a imaginação, a possibilidade de viajar pelo tempo é rodeada de perigos incontáveis. O que dizer do efeito borboleta? Seriam devastadores as consequências em cadeia devido à influência ou interferência de determinado acontecimento e ação sobre a vida e a história. O que dizer das decisões no impulso das emoções? Seriam catastróficas. Por exemplo, o que seria do personagem bíblico Jó, se ele tivesse uma máquina do tempo no momento que ele proferiu as palavras encontradas no capítulo 3 do livro que leva o seu nome? Finalmente, Jó quebrou o silêncio e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse: "Maldito o dia em que nasci. Porque não nasci morto? Porque não morri ao nascer? Porque a minha mãe me segurou no colo? Porque me deu seio e me amamentou?
se eu tivesse morrido naquele momento, agora estaria dormindo, descansando em paz. Você imagina a angústia que alguém deve estar passando para desejar nunca ter nascido? Bem, Jó passou por isso. Quem sabe se Jó tivesse uma máquina do tempo, ele tentaria mudar algo. Porém, na minha humilde opinião, ele não tentaria eliminar a sua existência, pois como lemos em Jó 1, verso 1, Jó era bom e honesto, temia Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Se ele pudesse viajar pelo tempo, com certeza não seria o seu foco mudar a condição financeira, pois no 3º verso do 1º capítulo do livro de Jó, nós lemos: Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Conforme a descrição bíblica, Jó possuía uma linda família e bons amigos que eram tementes a Deus. A vida que Jó levava era invejável. Como alguém que é tão próspero em todas as áreas da vida pode chegar a amaldiçoar o dia em que nasceu e desejar nunca ter existido? Você pode até pensar, esse Jó deve ter tido algum distúrbio emocional ou até mesmo um grave caso psiquiátrico para desejar a morte diante de tantas bênçãos. Mas sendo bem sincero, não tenho dúvidas que a saúde emocional de Jó era bem sólida e saudável, pois se assim não fosse, ele teria literalmente pirado diante das circunstâncias que sucederam. Pelo menos eu teria. O que levou Jó a proferir as palavras desejando a sua morte não foram as condições que ele vivia, mas sim as condições que ele começou a viver. Em algum momento da história de Jó, de forma repentina, a sua sorte foi mudada. Nós, hoje, ao lermos a Bíblia, sabemos o que ocorreu. Nós conhecemos o diálogo entre Deus e Satanás e as permissões concedidas para que a vida de Jó fosse chacoalhada, colocada de cabeça para baixo. Porém, Jó não sabia o que estava ocorrendo na esfera espiritual. Tudo o que ele sabia era que a sua sorte havia sido mudada e que, de repente, tudo o que ele conhecia por vida deixou de existir. Ele começou a viver uma vida de perdas. De uma única só vez, Jó ficou sabendo que ele havia perdido tudo. Primeiro, ele ficou sabendo através de 3 mensageiros que ele havia perdido os seus bens. As perdas financeiras são terríveis. E quem sabe, você que está me assistindo neste momento, compreende o que é perder tudo. É agonizante, com certeza. Porém, não pode ser comparado com a dor da notícia que o 4º mensageiro traz a Jó. Jó 1, verso 1, 18 e 19. Enquanto este ainda estava falando, chegou mais um, que disse a Jó: os seus filhos e as suas filhas estavam no meio de um banquete na casa do seu filho mais velho. De repente, veio do deserto um vento muito forte que soprou contra a casa, e ela caiu em cima dos seus filhos. Todos eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Em um só momento, todos os filhos de Jó se foram. Você já se imaginou passar por essa experiência? Eu tenho um tio chamado Noberto e sua esposa chama-se Célia. Do fruto do seu casamento, 3 filhos nasceram: Alexandre, André e William. Eles formavam uma família feliz, até que em 2004, o meu primo André, aos 24 anos, veio a falecer. O impacto em toda a família foi terrível. A situação que aparentemente não poderia piorar virou uma desgraça quando no ano seguinte, em 2005, o filho mais velho, o Alexandre, faleceu. Enquanto ainda estávamos enlutados, somente um mês após o sepultamento de Alexandre, o inacreditável ocorreu. O filho caçula, o William, veio a morrer. Em menos de 1 ano e 3 meses, meus tios tiveram que sepultar os seus 3 filhos. Jó teve que sepultar os seus 10 filhos de uma única vez. Além de perder seus bens e filhos, Jó perdeu completamente a sua saúde, o apoio da sua esposa e o aconchego dos seus amigos. Sabe, eu fico admirado em pensar que Jó só teve o desejo de não ter nascido. Muitos, em seu lugar, teriam feito algo pior.
Penso que Jó daria tudo para ter uma máquina do tempo e mudar a sua sorte. Porém, mesmo não possuindo uma máquina do tempo e não podendo voltar ao passado, a vida de Jó não terminou da forma triste. Pelo contrário, veja o que ocorreu lá no final do capítulo do livro de Jó. Veja o que está descrito lá. O Senhor fez com que ele ficasse rico de novo e lhe deu em dobro tudo o que tinha tido antes. O Senhor abençoou a última parte da vida de Jó, mais do que a primeira. Também foi pai de 7 filhos e 3 filhas. No mundo inteiro, não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó. E o pai as fez herdeiras dos seus bens, junto com seus irmãos. Depois disso, Jó ainda viveu 140 anos, o bastante para ver netos, bisnetos, e morreu bem velho. Jó não teve uma máquina do tempo, mas não foi por isso que não teve a sua sorte mudada. O que Jó possuía era algo melhor, real, tangível e verdadeiro, e não meramente uma obra fictícia. O que ele tinha é algo que eu e você podemos ter hoje. Você não precisa ter uma máquina do tempo para viajar para o passado ou futuro. Você pode ter aquele que é o dono do tempo, que não se limita ao ontem nem ao amanhã. Você pode ter aquele que no seu vocabulário não existe a palavra impossível. Você pode ter aquele que é capaz de não somente restaurar o que está perdido, mas de fazer melhor. Você pode ter o que Jó tinha, o Goel. Goel? Mas o que seria isso? Bem, quando Jó discutia com seus amigos sobre o porquê do seu sofrimento, ele expôs o seu tesouro, a sua maior esperança. Jó 19, verso 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Jó, diante das suas perdas, possuía uma certeza, a que ele possuía um Goel. A palavra traduzida como Redentor nesse texto é a palavra hebraica Goel. Essa palavra, em outros lugares do Antigo Testamento, muitas vezes é traduzida também como resgatador, parente remidor, vingador de sangue. A essência da palavra e da obra do Goel é resgatar aquilo que havia sido perdido. Quando da conquista de Canaã, a cada tribo de Israel foi dado um certo território e cada família recebeu o seu terreno. A lei judaica tinha provisões severas tendentes à preservação das propriedades das famílias. Assim, quando uma pessoa qualquer, pressionada pela pobreza, via-se na eminência de vender suas terras, era dever do parente remidor intervir e redimir a propriedade da família. Igualmente, se uma pessoa se vendesse como escrava a fim de saldar uma dívida, o parente remidor estava na obrigação de ressaldar a dívida do seu parente. A Bíblia nos apresenta as prerrogativas necessárias de um parente remidor e as atribuições do mesmo. Ele precisava ser um parente de sangue, precisava possuir o valor necessário para comprar a herança perdida, precisava dispor-se a resgatar a herança perdida. Caso o chefe da família houvesse falecido, o parente remidor precisava dispor-se a casar-se com a viúva para restaurar o nome do parente falecido. E por último, precisava sustentar e preservar o resgatado. Quando Jó disse que tinha um Goel, um Redentor, ele estava afirmando que possuía alguém que possuía o mesmo sangue que ele, que além de possuir condições para resgatar o que havia sido perdido, ele estava disposto a fazê-lo. Esse Redentor não permitiria que a sua família fosse extinta e que a sustentaria para sempre. Jó confiava que tudo o que havia sido perdido poderia ser restaurado através do Goel. Mas quem poderia ser este parente remidor de Jó? Das 90 vezes que Goel e as suas derivações são utilizadas na Bíblia, a maioria delas se refere a Deus como grande parente remidor. Um exemplo encontra-se em Salmos 78, verso 35. Lembravam-se de que Deus era sua rocha e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Deus é o resgatador daquilo que foi perdido. Deus é o nosso Goel.
Para que ele fosse realmente o nosso Goel, nosso Redentor, Deus se tornou como um de nós, tomou o nosso sangue. Ele era o único com as condições para pagar o preço do pecado e se dispôs a pagá-lo em uma rude cruz. Deus quer nos manter e nos proteger. Ele deseja ser o nosso Goel. Deus é o Deus das causas perdidas. Ele é o Goel para a família destruída. Ele é o Redentor da fé dilacerada. Deus é o parente remidor para os bens perdidos. Ele é o resgatador da saúde extinta. Ele é o doador da salvação. Deus é o Deus das causas impossíveis e perdidas. Deus é Goel. E assim como ele foi Goel para Jó, ele tem sido para muitos, ele também foi o parente remidor para Nicole e a sua família. Todo mundo quer uma profissão, quer alguma coisa, não. O sonho da minha vida, eu queria casar e ter filho. Foi muito bom, né? Aquela fase de ficar 3 meses acordado a noite inteira, e meu filho chorou muito, muita cólica, né? A gravidez é um momento único para a mulher. Você ter um ser que vai crescendo dentro de você e você vai acompanhando. E daí chegou a Nicole, só alegria, o Felipe com 3 anos, a Nicole recém-nascida. Bem gordinha, assim, fofinha, saudável, linda. Na hora da minha esposa trocar ela, minha esposa percebia que tinha alguns pigmentos de sangue no cocô. E levava ao médico, a médica falava, não mãe, não é nada, fica tranquila, isso aí o bebê está limpando, é uma fase normal. Aí eu questionei, falei, teria como fazer um exame para saber se isso daqui é sangue? Ela, pai, fica tranquilo, não precisa fazer. Eu falei, não, mas eu quero fazer, teria como fazer? Daí ela fez e falou, não, realmente é sangue. Eu achei que ia ser 2 dias, eu já fiquei desesperada. Mas eu não saía nem 1 minuto ali do lado dela no hospital. Só que ela foi piorando, piorando. E aquilo, assim, vai te consumindo por dentro. E eu só orava a Deus, Senhor, cuida da minha filha, esteja com ela. Quando a médica chegou e falou, eu estou levando ela para o centro cirúrgico, aquilo, foi um baque para mim. A sua filha tem que ser levada às pressas para a mesa de cirurgia, ela vai fazer uma cirurgia agora, que ela está com uma invaginação no intestino, e pegou a Nicole do braço da minha esposa e já foi para o centro cirúrgico. Naquele momento eu falei, Senhor, a minha filha está sendo entregue nas suas mãos, porque era só um bebezinho pequenininho. Só depois passa 1 ano, 2 anos, depois que você sai da tempestade, que daí você entende que aquela primeira onda que vai te quase derrubar, Deus está no controle dela. Eu não entendi, eu falava, Senhor, por que o Senhor está permitindo isso? Por que tem que ser a minha filha? Por que ela é tão indefesa? Ela saiu do centro cirúrgico, não tinha como ser transferida, porque precisava de uma ambulância da UTI. O convênio não liberava a ambulância. Daí eu tentei pedir uma ambulância particular, na hora que eu estava pedindo uma ambulância particular, para andar menos de 1 quilômetro de um hospital para o outro. Mas Deus já estava falando, calma Marquinhos, eu estou no controle. A ambulância do convênio chegou, foi transferida. Ela fez a cirurgia no dia 9 de janeiro, numa segunda-feira. No domingo, 6 dias depois, o que aconteceu? Necrosou o intestino dela. A doutora Dulce novamente chamou a gente, falou, olha, confie em Deus que vai dar tudo certo. E eu vou fazer a nova cirurgia, tirou 10 centímetros do intestino da minha filha. Passado 3 dias, ela inchou muito, ela já estava na UTI, muito inchada. O intestino dela abriu literalmente, abriu dentro da barriga e abriu os pontos de fora da barriga. E o intestino dela literalmente saiu tudo para fora, ficou tudo dentro do bercinho dela. O corredor para chegar na UTI tinham 3 portas de vidro. Na primeira porta, quando eu abria, eu já escutava o choro dela. Então eu entrava nas visitas, ficava durante a visita e ia embora com ela chorando. Fazia 1 mês já que ela estava na UTI. E a oração do pastor Eusélio foi uma divisão de águas assim, na minha fé. A oração dele foi a seguinte, que se ela melhorasse, que nas próximas horas, nos próximos dias, que ela tivesse um resultado de melhora. E que se não fosse para ela melhorar, que Deus descansasse ela nas próximas horas também. E que quando Jesus voltasse, a gente pudesse pegar ela nos braços. Então, ao mesmo tempo que ele cuidou da Nicole, ele me carregou no seu colo, me segurou na sua mão o tempo todo. E eu senti o amor de Deus na minha vida.
A minha filha ficou na UTI 71 dias. De hospital foram 84 dias. E, nossa, quando a gente trouxe ela para casa, foi uma alegria tremenda. A gente não sabia se ria, se chorava. A gente recebeu alta no hospital 9 horas da manhã. A gente conseguiu sair do hospital 5 horas da tarde. Porque todo mundo foi lá despedir da Nicole e abraçava e chorava. As enfermeiras, as médicas, o pessoal da cozinha, o pessoal da limpeza. Eu senti muita diferença na minha fé e na minha confiança com Deus. Então eu sei que se naquele momento Deus tivesse levado a Nicole, teria sido para a honra e glória do nome dele. E eu sei que como ela sobreviveu, também é para a honra e glória do nome dele. Deus foi Goel para Nicole e sua família. Querido, querida, se você aceitar plenamente a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você não precisará voltar ao passado ou correr para o futuro para ter a sua vida impactada. Pois quando aceitamos a Deus como nosso Goel, temos a confiança apresentada em Romanos 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quer ver a sua sorte mudada? Ver aquilo que foi perdido resgatado? Entregue-se completamente nos braços do Senhor e confie plenamente no seu resgate, pois Ele é o Deus do impossível, o Deus das causas perdidas. Ele é Goel. Temos paz e alegria na presença de Cristo, no nome de Cristo. Temos fé e esperança na presença de Cristo, no nome de Cristo. Nós erguemos nossos olhos, nós erguemos nossa voz. Ao passarmos duras provas, nós sabemos onde estás. Nunca nada poderá nos derrotar. Temos paz e alegria na presença de Cristo, no nome de Cristo. Temos fé e esperança na presença de Cristo, no nome de Cristo. Nós confiamos nas promessas que deixastes para nós. Nada pode separar-nos deste amor que vem dos céus. Junto a ti nós nunca estaremos sós. Temos paz e alegria na presença de Cristo, no nome de Cristo. Temos fé e esperança na presença de Cristo, no nome de Cristo. E ao buscarmos tua presença, vim prostrar-nos aos teus pés. Cada oração é vida, pois nos cuidas com amor. Nossos corações descansarão. Temos paz e alegria na presença de Cristo, no nome de Cristo. Temos fé e esperança na presença de Cristo, no nome de Cristo. Temos paz e alegria no nome de Cristo. Muita fé e esperança
Oremos. Pai eterno, vivemos em um mundo de perda, onde dizer adeus faz parte de quem somos. Porém, não queremos viver dessa maneira. Desejamos ter um futuro promissor e feliz. Por essa razão, entregamos a nossa vida neste momento aos seus cuidados. Seja o nosso Goel. Seja o Deus das causas perdidas na vida de cada um daqueles que me ouvem neste momento. É no nome de Cristo que oramos. Amém. A Bíblia é um livro precioso. Assim como nós lemos a história de Jó, existem muitas outras que podem trazer importantes lições de vida para mim e para você. Está escrito, está comprometido a ajudar você na sua caminhada espiritual. Por isso, você pode visitar o nosso website, estaescrito.ca, onde você vai encontrar muitos recursos e muitos materiais para ajudar você no seu estudo da Bíblia. Visite também o nosso canal no YouTube, youtube.com/estaescritocanadá. E se você mora aqui no Canadá, você pode receber gratuitamente a revista A Bíblia Fácil. E seguem aqui as informações para que você possa receber gratuitamente em seu endereço esta oferta. Mas lembre-se que esta oferta é apenas válida para quem vive aqui no Canadá. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website www.estaescrito.ca e acessar o programa de hoje. Lembre-se, www.estaescrito.ca. Você receberá em sua casa, gratuitamente, a oferta solicitada sem qualquer compromisso com o programa Está Escrito. Escreva para nós. Está Escrito Box 2010, Oshawa, Ontário. L1H7V4. Infelizmente, este programa do Está Escrito está chegando ao fim. O estudo da Palavra de Deus é bem assim. Quanto mais estudamos, mais descobrimos que temos algo a aprender. Embora este programa esteja acabando, eu espero que o nosso encontro perdure e que da próxima vez que estivermos aqui, você possa estar nos acompanhando. É sempre bom tê-lo conosco. Eu espero que você possa se unir novamente conosco em nosso próximo episódio, mas até lá, lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.